Boa noite, irmãos, graça e paz. Gostaria de convidá-los a abrirem comigo as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Evangelho de Lucas, nós vamos ler o capítulo 18, dos versos 1 a 8. Lucas 18, do 1 até o verso 8. Diz assim: Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais esmurecer. Havia numa cidade certo juiz que não temia Deus, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia como esta viúva me molesta, me importuna, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte a me importunar-me muito. Disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que os faça esperar? Digo-lhes que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Te damos graças, Pai, pela Tua palavra, e que nessa hora o Teu Espírito ministre nos nossos corações, venha dirigir esse momento breve de reflexão, para que saiamos daqui curados, fortalecidos pela Tua santa palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O teólogo Robert Sarah diz que uma igreja que não ostenta a oração como seu bem mais precioso, ela caminha para o fim. Uma igreja que não ostenta a oração como seu bem mais precioso, ela caminha para o fim. Nós sabemos à luz das Escrituras como a oração é algo imprescindível na nossa vida. Como o cristão precisa da oração, como ela é fundamental para a nossa vida aqui nesse mundo. Pensar em oração deveria ser semelhante como você pensa que é impossível ver uma águia e não pensar no voo, é impossível pensar em uma águia e não pensar no voo junto, deveria ser impossível pensar no cristão sem a oração. A oração tem que ser parte do nosso ser. Lucas tem como um dos propósitos do seu evangelho enfatizar a vida de oração de Jesus e no livro de Atos falar da oração na vida da igreja. E um dos textos que ele fala sobre a vida de oração de Jesus, lá no Getsêmani, ele usa uma expressão falando como de costume Jesus foi orar. E a ideia aqui que era algo tão presente na vida de Jesus, se tornou parte do ser dele. É como você abrir o olho quando acorda, já é parte, é automático, fazia parte da essência de Jesus, a vida de oração, a comunhão com o Pai. Assim como você dirige o seu carro e não fica pensando, agora eu vou colocar a segunda, agora a terceira, você vai conversando e dirigindo, já é parte de você. A oração deveria ser parte da nossa vida, do nosso ser. E Jesus coloca o tema da oração, curioso, dentro de um contexto, tanto o contexto anterior, como o versículo final, ele se refere à sua vinda. Ele se refere ao escatom. O contexto anterior dessa parábola é o texto que nós refletimos no domingo retrasado, onde Jesus termina falando daquela geração que antecede a sua vinda, dizendo que tão certo como quando nós vemos um cadáver, ali se ajuntarão abutres, é certo que onde existe uma cidade que está se deteriorando, que está apodrecendo, é certo também que o juízo de Deus virá. Por isso que ele termina aquele texto dizendo, os discípulos perguntam, quando? Onde acontecerão essas coisas? Quando ele fala que a geração que antecede é como a de Ló e de Noé. E os discípulos, onde? Ele diz, onde estiver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Como é certo que os abutres se ajuntam onde há um cadáver, onde há algo podre, onde há podridão de uma sociedade, é certo que o juízo de Deus virá. É isso que Jesus está dizendo. E ele termina de falar sobre isso, sobre o escatom, e começa a falar da oração. Então, se a oração é imprescindível, que dirá
num quadro de apodrecimento da sociedade? Que dirá diante de um cenário onde a sociedade caminha cada vez mais para o buraco, cada vez mais para um período sombrio, porque o período que antecede a vinda de Cristo, nós vimos em Lucas 17, e na semana passada no texto de Tessalonicenses, é um período de apostasia, é um período de esfriamento dos corações. Em Mateus 24, Jesus diz que pelo aumentar da iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Então é um período de corações frios, da fé se esvaindo, de um período de trevas, de um período sombrio, de apodrecimento da sociedade. Então é nesse cenário que Jesus inclui o ensino da sua oração. Por isso que ele conclui a parábola dizendo: quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Será que ele vai achar fé na terra? Então o contexto, tanto anterior como o final, estão falando da parousia, estão falando da vinda de Cristo Jesus. E aí a gente vê como a oração é algo imprescindível, é algo fundamental, especialmente num período como esse que Jesus está dizendo. Um período de trevas, de apodrecimento, de corrupção da sociedade. Mas se por um lado é fundamental, por outro é fato. A gente não precisa fazer muito esforço para perceber que nós fazemos parte de uma geração que foi desaprendendo a orar. Nós fazemos parte de uma geração que começou a enxergar a oração como algo irrelevante, como algo secundário, como algo às vezes descartável. E existem alguns motivos que foram levando a sociedade a olhar para a oração desta forma. Uma das coisas que a gente poderia destacar é o próprio sentimento de autonomia do homem em relação aos avanços da ciência, da tecnologia. Você parar para pensar, muitas décadas atrás, quando uma mãe que estava longe do filho, que estava morando em outro estado, ela tinha aqueles sentimentos de mãe mesmo, sabe aquela preocupação que vem no coração da mãe? Ela ajoelhava e orava pelo filho. Deus, guarda a vida do meu filho, estou com um pressentimento ruim, estou com uma sensação ruim. Ela ajoelhava e orava pedindo a proteção de Deus. Hoje ela faz uma chamada de vídeo pelo WhatsApp. Fala: filho, como você está? Mãe está preocupada, quero ver o teu rosto. Antigamente o agricultor, ele orava pedindo para Deus trazer uma colheita abençoada. Hoje ele consulta o sistema de meteorologia e vê se vai chover, o que vai acontecer. Então assim, antigamente a gente tinha uma dependência maior. Não estou falando que essas coisas são ruins, é evidente que não são, mas o sentimento de autonomia que elas geraram é ruim. Parece que a gente se sente independente de Deus, não precisa mais de Deus. O marido que se atrasava, a mulher ficava orando por algo. Deus protege ele de qualquer tipo de acidente. Hoje ela liga para ele: cadê você? Estou te esperando aqui, fiz a janta, o que aconteceu? Então, esse sentimento de autonomia, em função dos avanços da tecnologia, da ciência, eles foram fazendo a gente desaprender a orar. Um outro fator que a gente poderia citar é a própria urbanização e a falta de um ambiente de quietude que a cidade perdeu. Quando a gente fala de oração, geralmente a gente quer um momento de tranquilidade. É um momento que você está a sós com Deus. Você precisa ter um momento com a alma quieta, com a alma calma, tranquila. E a gente foi perdendo um pouco desse cenário, desse ambiente. Esse Robert Sara que eu citei, ele tem um livro que ele fala da ditadura do barulho, e que a gente deveria buscar o silêncio. O silêncio para se comunicar com Deus. E quando fala ditadura do barulho, não é agitação só da cidade, não. Mas são todas as informações que a gente tem que traz esse sentimento de superioridade, de autonomia. A gente não precisa mais de Deus porque a gente tem as respostas. Então ele fala: a gente deveria sair dessa ditadura do barulho e procurar o silêncio diante de Deus. Então esse é um outro fator que provavelmente gerou no nosso coração esse sentimento de olhar para a oração como algo irrelevante, muitas vezes secundário. Outra coisa, a indignação frente à injustiça, frente ao mal. Tem muito cristão que, por conta da pobreza, dos problemas, das injustiças, do Estado muitas vezes com o que faz,
a gente cai numa espécie de deísmo, assim, parece que Deus criou o mundo, a gente crê nele, mas deixou de crer que ele interfere na história. E aí a gente vai deixando de orar porque fala, Deus não interfere na história. A gente começa a acreditar numa espécie de deísmo. Deus deu corda no mundo, mas ele não interfere mais. Ele deixou o mundo seguindo o próprio curso. E a gente muitas vezes, frente aos males, cai nesse tipo de sentimento. E por fim a gente poderia citar o próprio ativismo que a nossa sociedade vive. O grande modelo para nós de referência é o homem de negócio, é o executivo, é o homem que vai, faz acontecer, está sempre em movimento, sempre fazendo, sempre construindo. E aí nesse sentido a oração passa a ser vista como um fazer nada, parece que não está fazendo nada. Um pastor que escreveu um livro muito antigo, ele dizia que um irmão falou isso para ele um dia, ligou lá na casa dele, a esposa conversou, e aí ele foi atender, estava orando. Aí o pastor, o que você está fazendo? Estou orando. Pô, já que o senhor não está fazendo nada, posso passar na sua casa para a gente... Como assim não estou fazendo nada? A oração virou não fazer nada. Não está fazendo nada, você está só orando. Depois você para, deixa esse tempo para depois. Isso aí não é... Então a gente, por conta desse ativismo, começa a olhar para a oração de uma maneira muito equivocada. E Jesus aqui então tenta concentrar a atenção para os discípulos e a nossa, especialmente num período de escatom, num período de trevas, de apostasia, a oração se torna ainda mais imprescindível. Primeira coisa que Jesus ensina nesse texto para nós, versículo 1, ele já mostra de cara para nós que a oração é um dever. A oração é necessária. Veja comigo, Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar. A oração é um dever. A oração não é o que eu faço se eu quero, a oração é um dever da vida cristã. Eu preciso orar. A expressão aqui é necessário, é apropriado. Assim como é apropriado a banda tocar no tempo, quem é músico sabe, o baterista tem que estar no tempo, todo mundo tem que estar no tempo, é apropriado tocar no tempo da música, é apropriado a oração para a vida cristã, é um dever. Jesus começa a ensinar e logo no versículo 1 mostra o propósito aqui do ensino. O propósito dele contar essa parábola é que a oração é um dever da vida cristã. É imprescindível para nós a oração. E se eu deixo de orar, eu peco por omissão. Não nos esqueçamos que Tiago fala que o pecado não são somente as ações erradas que a gente faz, mas ele diz, se você sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto você peca. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto peca, diz Tiago. Muitas vezes nós pecamos por omissão, porque deixamos de buscar a Deus. E como igreja, às vezes a gente busca refúgio em tantas coisas, procura o auxílio de tantas coisas, de filosofias, de metodologias, de sistemas, de recursos humanos, de luz, e a gente às vezes esquece que o segredo da vida cristã é o poder de Deus. De manhã a gente estava falando aqui da visão do Raízes, dos valores da igreja, e um dos valores é o poder do evangelho. A sua vida é importante, o que você faz é importante, as pessoas são importantes, as filosofias são importantes, as ferramentas são importantes, mas o que faz a diferença na nossa vida é o evangelho. A gente crê como o apóstolo Paulo, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para todo aquele que crê. É o evangelho que faz a diferença, é Deus que faz a diferença. Você pode saber persuadir as pessoas, ter uma capacidade extraordinária de pregar, de convencer, pode ser eloquente, você pode fazer muita coisa, mas o que faz a diferença é o Espírito Santo agindo na vida das pessoas. E quando a igreja entende isso, ela entende como a oração é preciosa, que a oração é o seu bem mais precioso, como Sara fala. Ela não relativiza mais a oração, não banaliza mais a oração, ela entende que ela precisa curvar os joelhos e orar. Disseram aos discípulos, olha, estão esquecendo as nossas viúvas, vocês estão distribuindo comida somente para as judeias, mas não para as gregas. E o que os discípulos respondem? Levantem homens cheios do Espírito Santo, porque não é correto nós deixarmos a palavra e a oração para cuidar disso. Levantem pessoas que cuidem disso. Nós temos um compromisso com a palavra e com a oração.
E aí a gente olha o livro de Atos e fala, que coisa linda que acontecia nessa igreja, como era precioso, mas porque eram homens que buscavam a Deus em oração, buscavam o poder de Deus. E aí o Espírito Santo convencia corações. Uma das orações do livro de Atos é, Senhor, convence o homem com sinais, vai à frente, ou seja, eles sabem que é Deus que faz a diferença. É Deus que faz toda a diferença. Eu acho que eu já contei aqui o testemunho do Ronaldo Lindório, missionário, antes de ser enviado para a tribo dos Concombas, na África. Ele estava fazendo treinamento na Jocum, e aí todo sábado eles saíam para evangelizar a cidade ali em volta, a cidade onde ficava a Jocum ali. E ele falou que um dia entrou num bar e falou para o dono do bar, eu vim falar sobre Jesus para você. E o dono do bar falou, eu não gosto de crente, não acredito em Deus. E foi super rude com ele. E ele tinha 18 anos, ele ficou todo desconcertado com o dono do bar. E o dono do bar falou, ô menino, desculpa, você pegou eu no dia errado. Vamos fazer o seguinte, todo dia que você quiser voltar aqui para falar de Jesus, você pode, eu deixo. E aí o Ronaldo se apegou na palavra dele, no próximo sábado ele chegou lá, você falou sábado passado que sempre que eu quisesse falar de Jesus eu poderia vir, então eu vim aqui falar de Jesus. Aí pregou para o cara, e aí no outro sábado ele voltou, pregou a mesma coisa, os mesmos versículos, mesma coisa. Voltou no sábado seguinte, foi 3 sábados, 4 sábados, 5 sábados, 6 sábados. No sexto, o dono do bar já falava assim, Ronaldo, você quer que eu mesmo me evangelize? Porque eu já aprendi tudo aí, o discurso seu. Aí lá para o 8º sábado ele falava, você quer que eu faça com apelo ou sem apelo? Você quer que eu faça como a pregação? Obrigado, Joel. E aí assim, porque virou uma amizade, ele criou uma amizade com aquele dono do bar, mas ele disse que lá para o 11º sábado, ele pregando a mesma coisa para o dono do bar, de repente ele disse que começaram a cair lágrimas daquele homem, e aquele homem dobrou os joelhos e se converteu ao evangelho. Sabe, Deus trouxe um quebrantamento para aquele homem. E aí o Ronaldo foi embora assim, sem entender nada, né? Falou, mas eu preguei isso aí 10 vezes, preguei os mesmos textos, mesmo versículo, mesmo raciocínio, mas naquele dia o Espírito Santo tocou profundamente o coração daquele homem. É Deus que faz a diferença, e Jesus fala, é um dever orar, vocês precisam orar, porque isso mostra a nossa dependência, o reconhecimento da nossa fraqueza. A gente está falando, Pai, existem mecanismos, sistemas, e a gente sabe que tudo isso ajuda, mas é o Teu Evangelho que faz a diferença. Convence corações, porque nós queremos depender do Teu poder. Então a oração é um dever, Jesus diz. O ativismo sem oração é vazio. Jesus iniciava o dia dele na presença do Pai. Antes de começar a missão, você encontrava Jesus no monte orando. Os discípulos se levantam pela manhã e Jesus está diante do Pai orando, quando não passava a noite toda orando, porque antes de fazer a missão, ele estava conectado com Deus e fazia com base naquilo que Deus colocava no seu coração, no discernimento que o Pai trazia a ele, na revelação que Deus dava a ele, e aí a coisa flui, porque senão vira ativismo, porque senão a gente incorre até mesmo no risco de cair em ideologia, e a gente começar a fazer pela força do braço, ao invés de confiar na graça de Deus. É dever. É tão profundo isso, que tem um dos textos mais chocantes da Bíblia, lá em Ezequiel, capítulo 22, aliás, vamos lá comigo, Ezequiel 22, volta um pouquinho aí no Antigo Testamento, livro de Ezequiel, capítulo 22, já que a gente está falando de uma geração corrompida pelo pecado, que está apodrecendo literalmente, se deteriorando, nesse texto de Ezequiel, Deus está falando de uma situação de trevas que havia na sociedade. Ele está falando de pecados de todos os níveis. Ele fala de injustiça nos tribunais, ele fala do sangue do inocente que é derramado, ele fala sobre vários pecados, mas depois de falar de vários pecados, depois você lê esse texto na sua casa, Ezequiel 22, lá no versículo 30, ele vai falar assim, ele está falando dos pecados, mas no versículo 30,
ele dá um motivo de por que ele vai vir com juízo sobre aquela cidade. E olha o que ele diz: busquei entre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse, mas eu não achei ninguém. Ele fala, tem juiz iníquo, tem gente injusta, tem gente matando inocente, tem gente promíscua, tem pecado de tudo quanto é lado, mas sabe por que eu vou vir com juízo? Porque eu procurei alguém que se colocasse entre eu e a cidade, alguém que clamasse o meu nome, alguém que se colocasse na brecha por essa cidade, mas eu não encontrei ninguém. Não tinha um que dobrava os joelhos em favor dessa terra, por isso eu vou vir com juízo. Ninguém sente a dor da cidade, ninguém chora pelo pecado da cidade, ninguém chora pelo sangue das crianças que são mortas no ventre, ninguém chora pelas injustiças feitas por gente perversa no governo, não tem ninguém chorando, derramando lágrima em favor da nação, por isso virei com juízo. Esse é o motivo que Deus dá aqui em Ezequiel. A gente falou de Ló. Quando Deus diz que vai destruir Ló, Abraão começa a negociar com Deus. Dizem que é aí que nasceu a pechincha. Que Abraão fala, mas e se tiver 50 justos? Deus fala, por amor aos 50 eu não vou destruir. Mas se for 40, por amor dos 40 eu não vou destruir. E aí Abraão vai negociando. Como bom judeu, começa a negociar lá, né? Você sabe, judeu, turco, essa raça aí, né? Os caras conhecem a do turco, né? Do Salim. Que todo dia o cara ia lá cobrar na casa dele, ele falava, Salim saiu. Salim saiu. Aí o cara foi lá um dia e falou, poxa, mas hoje eu vim dar um dinheiro que eu devia. Não, Salim saiu, sou eu, pode pagar, até que Salim saiu. Essa raça gosta de negociar. E aí o Abraão está lá, 40, por amor aos 40 não vou destruir, por amor 30 não vou destruir, vai baixando. E se tiver 10 justos? Por amor aos 10 eu não vou destruir. A pergunta é, tinham 10 justos naquela cidade? Existem 10 justos em Ribeirão? Tem 10 justos que curvam o joelho e estão se colocando na brecha pela nossa cidade, pelo nosso país? Porque esse é o motivo que Ezequiel está falando aqui, oração. Então a oração se torna nesse sentido muito mais fundamental, ela faz a diferença. Jesus começa ensinando então o texto aqui, o dever de orar sempre, sem esmorecer. É preciso orar, é um dever do cristão se colocar diante de Deus em oração. Segunda coisa, a oração mantém o nosso ânimo, a gente pode falar. Porque ele fala de orar sem esmorecer, sem perder a força. Mas a gente pode pensar justamente que a oração traz ânimo ao nosso coração. Porque se a oração é estar diante do Pai, é estar diante de Deus, é se alimentar da presença de Deus, é você ser nutrido pela presença de Deus através do seu Espírito, é isso que dá vigor para nós. Não tem algo mais poderoso do que isso. Não tem algo que dá mais ânimo do que isso. Não tem algo que faz você enfrentar as dificuldades, as barreiras, do que o Espírito Santo agindo no teu interior. Não tem algo mais poderoso do que isso. É pela ação do Espírito Santo de Deus, é por esse ânimo que o Espírito desperta, que os cristãos enfrentaram a própria morte. Enfrentaram a morte. É por isso que eles não se calaram diante das ameaças das autoridades naquele contexto, que diziam, nós te proibimos de pregar o Evangelho. E Pedro levanta e fala, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Eu falei aqui de manhã, a gente poderia pensar até numa teologia da desobediência civil, porque você tem respaldo bíblico para desobedecer autoridades desse mundo, se for preciso. Mas quando a gente está sujeito à autoridade maior que é Deus, a Daniel nos ensina isso, seus amigos nos ensinam isso. Daniel, por exemplo, era proibido de orar naquele contexto, e ele ora com a janela aberta, para todo mundo ver. Não é porque ele esqueceu a janela, é para todo mundo ver mesmo. É uma forma de resistência. Eu não me curvo a outro Deus que não foi Yahvé. Isso aí não é desobedecer por desobedecer, é porque quando uma ordem de uma autoridade terrena conflita uma ordem do nosso Deus, a gente é chamado para acatar Deus. E não importa o que vier.
Os amigos de Daniel, por exemplo, falou: ó Nabucodonosor, saiba que a gente não vai se curvar a essa imagem não. Aliás, Deus pode até salvar a gente da fornalha, mas mesmo que Ele não salvar, fica sabendo aí de antemão que a gente não vai se curvar não. A gente morre, não tem problema. Isso é fé madura, né? Não é Deus vai me livrar da fornalha, eles não falaram isso. Eles falam, Deus pode, porque Deus pode mesmo. Não significa que Ele vai fazer. Então, independente se Ele fizer ou não, a gente vai continuar servindo a Ele, em vida ou morte. Gente corajosa, mas por que faz isso? Porque é cheio de Deus. Gente que é animada, porque tem uma vida de oração. Então Jesus está falando justamente que essa comunhão, o estar conectado com Deus, é que vai dar ânimo para nós. Lembra que o contexto é escatologia. O contexto é uma sociedade podre, é uma sociedade corrupta. E ele fala, mantenha a vida de oração, porque isso vai te dar ânimo. Porque se você ficar olhando para a sociedade, seu coração vai declinar, seu coração vai esmurecer, seu coração vai enfraquecer, a sua alma vai fraquejar. Você precisa manter a oração, porque é isso que vai te tornar capaz de passar por um momento tão tenebroso como esse. E não se esqueçam que lá no texto de Tessalonicenses, Paulo diz que nunca houve na história um momento de tribulação tão grande como será nessa ocasião em que se levantará o anticristo. Esse momento que antecede o reino de Deus. E olha que a gente teve o Holocausto, décadas atrás, foi a maior atrocidade da história do Ocidente, e mesmo assim, Paulo diz que esse período do anticristo, nada na história vai se comparar a ele. A tribulação vai ser severa demais. Se a gente não tiver oração nesse momento, ai de nós. Então a oração mantém o nosso entusiasmo, a gente é movido para caminhar no mundo por essa força que o Espírito Santo de Deus concede a cada um de nós. Terceira coisa, a oração ela tem que ser feita com confiança, agora Jesus diz. Ele está fazendo um paralelo de um juiz iníquo, de um juiz que não teme a Deus, que é até curioso, o contexto ele fala de uma sociedade que vive sem Deus, né? Que come, bebe, vende, casa, mas Deus não faz diferença lá. Ele fala de um juiz que não pensa em Deus, de um juiz perverso, de um juiz iníquo, que não está nem aí para Deus, está nem aí para nada. Ele até ilustra dessa forma. É curioso a gente abrir esse parênteses aqui para falar da imprescindibilidade da oração nesse momento de escassez, mas ele fala que a oração é confiante, por isso que ele faz um paralelo. De um lado você tem um juiz iníquo, e ele fala, a viúva persistiu, e esse juiz perverso ouviu, mas do outro lado você tem um Deus que não é iníquo, é um Deus bondoso. Olha o contraste. A viúva persistiu e foi ouvida, mas do outro lado não é um juiz perverso, você tem o Deus bondoso. Jesus disse, se vocês sendo maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, que dirá o Pai Celestial dará boas coisas àqueles que lhe pedirem? Dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Vocês são maus, o ser humano é caído, ele fala, se o seu filho pedir pão, você nunca vai dar uma pedra para ele. Se ele pedir um peixe, você nunca vai dar uma serpente. Ora, se você mal sabe o que é bom, que dirá Deus que é bom? De um lado você tem um juiz perverso, do outro um Deus bondoso, cheio de compaixão, cheio de amor, que sabe o que é melhor para nós. De um lado você tem uma viúva desconhecida, ninguém sabe quem é ela, o juiz não a conhece. Do outro lado Jesus fala, clame a Deus porque você é conhecido por Ele. Ele te chamou pelo nome, vocês são eleitos de Deus, você se coloca diante do seu Pai, você recebeu o poder para ser tornado filho de Deus, e quando você se curva na confiança de que Ele é um Pai bondoso que te ouve. Você não é desconhecido de Deus, você é conhecido dEle. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe a vontade do seu Senhor, eu vos chamo de amigos, porque tenho revelado a vontade do meu Pai para vocês. É uma relação chegada, próxima. Aliás, Jesus, quando fala de Deus como Pai, é algo revolucionário naquele contexto. O judeu mais fundamentalista, ele tem todo um critério para se referir a Yahvé. E Jesus chega e fala, quando você orar, diga assim, Pai nosso que estais nos céus.
E aliás, ele fala assim, quando você orar, não fica orando de pé para ser honrado e visto pelos homens. Entra no teu quarto, e a expressão grega é, entra no teu tameion. Tameion, no grego, era uma sala-depósito. Era um lugar onde as pessoas guardavam seus objetos de valor, sua riqueza. Ou talvez no nosso contexto brasileiro, onde a gente guarda a bagunça. Sabe o quartinho de bagunça? Aquele quartinho lá. É um lugar que você só leva quem é chegado. Porque você não vai pegar a pessoa que chegou na primeira vez na sua casa e falou, vem ver o quarto da bagunça, olha que legal. Ou olha onde eu guardo o meu cofre, olha que bacana. Você nem conhece o cara. Fala, meu cofre está aqui, para quem tem cofre. Aí você acha que o judeu vai levar qualquer um lá para o seu tameion? Esse lugar só entra quem é íntimo. Jesus está falando que a oração tem que ser feita com essa consciência de intimidade. É intimidade. Então, de um lado você tem um juiz iníquo e um Deus bondoso. Uma pessoa desconhecida e filhos conhecidos de Deus. De um lado você tem um tribunal. Ela está indo no tribunal pedir, faze-me justiça. Mas do outro lado, a gente é chamado para se colocar no trono da graça. Hebreus 10, 19, diz, entrem com confiança no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que nos foi aberto pelo sangue de Cristo Jesus. É lá que você tem acesso, que nós temos acesso. Pelo sangue de Cristo você tem acesso ao trono da graça de Deus. Então não é aquele clamor desesperado, não, a gente tem acesso a Deus, tem acesso ao trono da graça. Então é uma oração confiante. Jesus está ensinando a gente a orar com confiança. É um Pai bondoso que te ouve, você é conhecido dele e você não está num tribunal. Por quê? Porque você já foi justificado, você tem acesso ao trono da graça, amém? Confiança. E por fim, a gente aprende aqui que a oração nos molda, a oração muda a nossa vida. Ele fala daqui sobre até um momento de espera, ainda que os faça esperar, o versículo 7, ainda que Deus faça você esperar, porque às vezes Ele vai fazer mesmo a gente esperar, porque a oração tem a ver muito mais, não com convencer Deus a se curvar aos meus pedidos, mas muito mais mudar a minha natureza, para eu estar alinhado com a vontade de Deus. A oração muda a minha natureza, diria Kierkegaard. A oração não é para mudar Deus, mas para mudar a natureza de quem ora. Tiago diz, vocês pedem e não recebem, por quê? Porque pedem mal. Paulo em Romanos capítulo 8 fala assim, não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós, e aquele que conhece o coração de Deus, nos leva a orar segundo a vontade de Deus. A oração é para fazer a gente se curvar à vontade de Deus, é isso. Não é para você convencer Deus a fazer o que você quer, nem eu convencer Deus a fazer o que eu quero. Às vezes a gente acha que a oração é isso, né? Eu vou convencer Deus aqui agora. Pai, Tu conheces o meu coração. Sabe que eu sempre tive o sonho de ter um Camaro. Eu quero ter um Camaro. Eu tenho esse sonho, Deus. E eu sei que o Senhor vai realizar os meus sonhos. Né, o Senhor, estão tentando destruir os meus sonhos, mas o Senhor vai honrar os meus sonhos. Gente, isso aí é criança orando, isso aí é lamúria, isso aí não é oração. Isso aí não é oração. Eu falei aqui de manhã, né, que eu falei do conteúdo das músicas. Às vezes a gente está muito mais influenciado por conteúdo de música do que pela teologia bíblica. E aí a gente estão tentando sepultar os meus sonhos, cancelar os meus sonhos. Oh Pai, o Senhor sabe. E a gente acha que Deus vive para satisfazer, fazer chamego no nosso coração. Ah, tá bom, meu filho, seu tchutchuquinho, agora eu vou... Não é isso não. A primeira coisa que ele fez com Pedro foi acabar com o sonho dele. Acabou com o sonho dele. Ele era empresário no ramo da pesca. E aí Jesus falou, de agora em diante você vai ser pescador de homens. Eles deixaram tudo e o seguiram. Se você é empresário, qual é o teu sonho como empresário? Teu objetivo? Você tem, né? Eu quero ser bem sucedido nesse ramo. E aí Jesus chega e fala assim, larga a rede. Acabou com o sonho, jogou água no sonho. Acabou, não é isso que eu... Então Deus não cumpre sonho, Deus cumpre a vontade dele. Se o nosso sonho está alinhado à vontade dele, aí é lógico que vai acontecer. Então, no final, quem tem que ser mudado? É Deus que tem que ser mudado ou é você e eu? A gente que muda.
Pega as orações do Novo Testamento, pesquisa no Novo Testamento e veja por que a igreja orava. Você vai lá, abre Atos 4, aí você vê a igreja orando para que Deus abra a porta, como eu falei, que Ele venha com sinais para convencer os homens de que Ele é Deus. Fala através de nós, está orando pelo outro, está orando pela evangelização, para a conversão do outro. Aí você vai mais para frente e você vê a igreja orando para Pedro ser liberto da prisão, por libertação. Aí você segue e vê Paulo orando para que a igreja amadureça e conheça Deus. E aí você vai seguindo, você nunca vê a igreja orando por bens de uma maneira egocêntrica. Não existe isso na Bíblia, você não vê isso. Uma oração egocêntrica como às vezes a gente faz. Não tem isso na Bíblia não. Você tem oração sempre enfatizando a missão de Deus, sempre enfatizando o nós, nunca o eu. Aliás, tem uma oração que ensina a gente a pedir por bens materiais. Só que lá fala para você orar pelo pão nosso, não pelo pão meu. Porque o pão é dado para ser compartilhado, não para ser acumulado. Quando vocês orarem, orem assim, o pão nosso de cada dia. Não é seu e não é meu, é nosso. Então, a oração tem que levar a gente a discernir a vontade de Deus. Deus está querendo mudar cada um de nós. Por isso que implica, que espera muitas vezes implica esse processo. A oração nos leva, nos coloca num processo para que a gente mude, para que a gente seja moldado pelo próprio Deus. O objetivo é sempre a relação com Deus. Não é nunca um fim em si mesmo. Eu não uso Deus para um fim. Deus é o próprio fim, é tudo. Ele que me dirige a orar, que me move, que vai me colocando cada vez mais dentro do seio da Santíssima Trindade, dessa comunhão, tem a ver com a relação com Deus. É eu e você cada vez mais estarmos íntimos de Deus, em comunhão com o nosso Deus. Então Jesus fala nesse texto aqui, um período de trevas, um período de apostasia, um período em que o juízo de Deus está vindo, é certo que virá. Aí ele fala, a oração é um dever, não deixa de orar. É obrigação, é necessário você orar, porque o período vai ser difícil. Ore, ore. Ele fala, a oração vai te dar ânimo, vai trazer entusiasmo para você, vai trazer energia para você. Ore, dever vai trazer entusiasmo. A oração é feita com confiança, porque o teu Deus é bom, e a oração te molda, vai impedir a gente de ser levado pela Babilônia. Você não vai ser seduzido pelo sistema babilônico, porque você está sendo moldado por Deus, porque você se projetou nessa relação. E aí, meus irmãos, Jesus finaliza colocando uma pergunta aqui ao coração dos discípulos e ao nosso coração. Ele conclui falando do esfriamento, da incredulidade, da dificuldade dos últimos dias. É até curioso ele falar de Noé e Ló. Quem se salvou lá em Sodoma? Quantas pessoas saíram da casa de Ló? Ele, a esposa que virou para trás e virou uma estátua de sal, né, estava amarrada naquela cultura, as filhas. E ele absorveu ainda daquela cultura muita coisa. 3 pessoas. Quem foi salvo no dilúvio? Muita gente? Século pregando, falando, se arrependa, o juízo virá. Paciência de Noé. Noé, eu até estava pensando em falar sobre isso, do êxito do cara fracassado. Noé é o evangelista mais fracassado da história. O cara ficou décadas pregando, converteu a família meio que na marra, que ele colocou os caras na arca e falou, entra, é os filhos, tem que respeitar o pai, entra aí. Não ganhou ninguém, como a gente costuma dizer. Evangelizou, pregou e ninguém se arrependeu. E com a pergunta que Jesus no final, dá a entender mesmo que pouca gente vai estar atenta, porque nos dias de Noé, pouca gente, nos dias de Ló, pouca gente. O juízo veio, pouquíssimas pessoas estavam antenadas, pouquíssimas pessoas ouviram a Deus,
Pouquíssimas pessoas abriram o coração para ouvir o clamor do Espírito Santo de Deus. E aí ele termina colocando a palavra, a pergunta para o coração dos discípulos e para o nosso. Quando o Filho do Homem vier, vai encontrar fé na terra? Será que ele vai achar fé nos nossos corações? Ou será que a gente vai ter permitido que a podridão da sociedade corrompa o nosso ser? Será que muitos vão permitir que essa podridão venha determinar a nossa vida nesse mundo? Jesus termina dessa forma. Quando o Filho do Homem vier? É uma pergunta reflexiva, que eu concluo dessa forma, porque é uma autoanálise que cada um tem que fazer. Vai encontrar fé na terra? Essa fé que te coloca de joelhos diante de Deus, que faz confiar no poder de Deus, que nunca se curva aos sistemas desse mundo, ele vai achar essa fé no seu coração? Nessa noite, quando ele olha para você, quando ele olha para mim, será que ele encontra essa fé? Que no último dia ele nos encontre dessa forma, amém?